Olá, meus queridos, tudo bem? Dando continuidade com o módulo 29, para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila ângulo 3. Vou trazer aqui um exemplo para vocês, olha só, e eu quero que vocês analisem esse exemplo comigo, olha só. Gosto de ir à festa de aniversário, mas vou à sua. Não é estranho? Vocês perceberam algo diferente nessa frase? Ele diz que gosta de ir à festa, mas que vai à festa. Olha só que estranho. Será que a pessoa que escreveu escolheu o conectivo, o recurso aqui coesivo correto? Vamos verificar. Gosto de ir à festa de aniversário, mas não posso ir à sua. Aqui sim estaria correto. Essa frase anterior, ela não está correta. Por quê? Porque o recurso coesivo que foi escolhido aqui não foi adequado para o contexto, tá? Então, fazendo aí toda a correção, mas não posso ir à sua, ok? Essa sequência lógica é que deve se dar em um texto, ou seja, essa sequência com o recurso coesivo correto pode elencar aí uma produção, uma proposta de texto, tá bom? E aí ele continua. Classe de palavras que contribuem na coesão. Professor, que coesão é essa? Essa daqui, ó. Quando eu utilizo esse que está em vermelho, que é a chamada coesão, eu estou fazendo uma amarração entre essa primeira oração com essa outra oração. Ou seja, eu faço a junção de orações. Só que eu preciso utilizar o conectivo correto para que se estabeleça a contextualização e o sentido correto, tá bom? E aí nós temos alguns estudos para que nós façamos acerca da conjunção, acerca dos pronomes, acerca das preposições e dos advérbios. Isso mesmo, são esses elementos aqui que nos ajudam a fazer toda a amarração entre as frases e as orações, tá bom? Professor, o mas, lá da frase, ele se encaixa em qual desses? Vai ser conjunção? Vai ser pronome? Vai ser preposição? Ou vai ser advérbio? O que vocês acham aí de casa? Muito bem, é uma conjunção, mais especificamente uma conjunção adversativa. Por isso é necessário fazer-se aí a associação correta diante das frases. A primeira delas que aparece são as conjunções. Para quem não sabe o conceito, são palavras que unem as partes. Lembra do que eu falei para vocês? Que partes são essas? As orações e as frases, tá bom? Os dias passam e as prestações chegam, mas a vida continua. Eu fiz uma união entre a primeira oração com a segunda oração. Por meio de que, professor, você fez essa junção? Por meio da conjunção mas, que é uma conjunção adversativa, tá bom? Vamos agora para os pronomes. Pronomes são aqueles, tá, que vêm para fazer o acompanhamento ou substituição de um termo. Exemplo, o professor aplicou uma prova. Ele elaborou uma questão atual. No lugar de eu escrever ou digitar novamente o termo professor, eu utilizei o termo ele, que faz muito bem uma retomada do termo professor. Se fosse a professora aplicou uma prova, não seria mais ele, seria ela. Por quê? Porque modificou-se aqui o termo, então eu preciso adequar o termo à palavra que eu vou escolher também, tá bom? Ele é um elemento coesivo para evitar repetições, retomando o nome professor, da mesma forma que aconteceria se fosse professora, tá bom? Preposições. A língua portuguesa é baseada em preposições. Para quem não sabe quais são as preposições, elas unem, elas ligam termos. Se eu digo assim, ó, café com leite, pão de queijo, se eu retirar a preposição, vai ficar totalmente sem sentido. Eu vou formar um outro entendimento. Vai ficar pão, queijo, café, leite. Será que tem esse café chamado leite? Será que tem esse pão, queijo?
Então, torna-se aí um outro entendimento. Por isso a importância de se utilizar as preposições nessas conexões de frases e de termos, tá bom? Gosto de vocês. Opa, eu utilizei de para fazer a conexão entre gosto e o termo vocês. De é um elemento coesivo que liga o verbo ao complemento. Gosto de quê? De você, tá? Então, nós temos aí um elemento coesivo. Toda vez que eu utilizo aí para unir, para não repetir, eu estou trabalhando um elemento coesivo, tá bom? Os advérbios. Hoje amanheceu um lindo dia. Hoje não é coesivo, é tão somente um advérbio. Mas, caso o uso de hoje seja para estabelecer uma relação de passado e presente, hoje passará a ser coesivo. Por que coesivo? Porque realmente está fazendo a retomada de tudo aquilo que aconteceu ou está acontecendo. Por isso se torna um elemento coesivo, tá bom? Ele faz a especificidade do tempo que está ali dentro do contexto. Então é preciso que se analise a utilização de determinados advérbios para verificar se ele realmente virá como elemento coesivo ou se ele virá como realmente um advérbio, tá bom? Claro que é de extrema relevância se saber quais são os advérbios, quais são as circunstâncias e também saber se ele veio como elemento de amarração, de ligação aí entre os termos, tá bom? Importante, caso os elementos de ligação sejam mal empregados, ou seja, eu utilizo um elemento coesivo no lugar de outro, como por exemplo, lá naquele exemplo que nós utilizamos do professor, eu poderia colocar ela? Não. Por quê? Porque seria um mau emprego dos recursos coesivos. Então é necessário que se utilize o recurso coesivo adequado. Se o termo está no plural, se o termo está no singular, se o termo está no masculino ou se o termo está no feminino, tá certo? O texto não apresentará noção de conjunto ou ainda sua linguagem se tornará ambígua e incoerente. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos incoerência. Nós queremos o texto todo alinhado, todo certinho, seja ele na oralidade ou na escrita, tá bom? E aí, olha só esta frase aqui. A mãe pediu para a menina sair do seu quarto. De quem é o quarto? É da mãe ou é da menina? O quarto é da mãe? O quarto é da menina? O quarto é seu que está em casa? Uma terceira pessoa? Então, fica-se aí essa indagação, essa pergunta, porque utilizou o seu, mas não deixou claro de quem era o quarto. Se era da mãe, se era da filha ou se era de uma terceira pessoa. Então, muito cuidado ao escrever, porque pode gerar essas ambiguidades, essas incoerências, tá bom? Em síntese, a coesão refere-se à forma ou à superfície de um texto, essas amarrações que acontecem. Ela é mantida por procedimentos gramaticais, pela escolha do conectivo adequado, como eu já expliquei anteriormente. Consiste na conexão dos diversos enunciados que compõem um texto. E aí, eu vou deixar esse texto aqui para que vocês leiam aí em casa. Dê uma pausa quando chegar nesse texto e na próxima live eu vou fazer a pergunta para vocês. Se esse texto tem coesão, se esse texto tem coerência, quais são as coesões utilizadas e como vocês puderam observar tudo isso, certo? Vou afastar um pouquinho para que vocês deem a pausa no momento em que chegar nesse texto aqui, tá? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.